Bom, vamos adiante com o nosso Gaúcha Faixa Especial. Hoje foi calorão, dia de Enem, pelo menos no Rio Grande do Sul. Os candidatos tiveram que vencer não só as questões e o tema da redação, mas um calor danado que fez aqui no estado. E ainda faz, né? Agora a temperatura, eu falei 26 graus, 27 graus agora em Porto Alegre, tá quente. Vamos falar sobre isso com o Felipe Voaden, professor de redação do pré-vestibular Método Medicina, é licenciado em letras pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em letras também pela URGS. Atua como professor de redação em cursos preparatórios desde 2018. Boa noite, professor Felipe Voaden. Boa noite ouvintes do Faixa Especial, tudo bem? Tudo certo. Professor, o tema dessa vez foi, do Enem 2024, foi a valorização da herança africana. Queria que tu nos ajudasse a compreender este tema. Primeiro, se ele é um tema com a cara do Enem, me parece que sim. A gente sabe que o Enem costuma trazer temas que façam com que o aluno apresente essa capacidade de leitura da realidade brasileira, de leitura da realidade social e, em especial, que os nossos ouvintes, estudantes que estão... Formulação de apresentação já muito semelhante ao que a gente encontrou em 2022. Porque naquele ano o tema foram os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse ano a gente teve os desafios para a valorização da herança africana. Inclusive o aluno que já está mais habituado ao Enem vai, por exemplo, lembrar que em 2022 um dos povos tradicionais que era citado pela prova eram os povos de terreiro, não é? E os desafios para valorizar povos como esse. Então ele poderia fazer já esse link, inclusive, com essa proposta que foi recente ali em relação aos temas de redação do Enem. Então esse tema tratava principalmente ali sobre a influência que a herança africana traz aqui para a sociedade brasileira. A gente pode pensar em influências ligadas ao nosso idioma, palavras que têm uma herança africana, as práticas culturais desse povo, a religiosidade. A gente pode pensar na culinária, na influência que isso traz, na questão da música, né, instrumentos como tambor, atabaque, cuíca. Na dança a gente tem samba, frevo, que poderiam ser citados, né, como exemplos de patrimônio cultural que vem dessa herança africana e que então poderiam ser mencionados ali. Acho também importante a gente trazer o seguinte fato, né, esse tema vem hoje, dia 3 de novembro, e em 2024 é o primeiro ano em que o Dia da Consciência Negra, que a gente celebra sempre no mês de novembro, vai ser um feriado nacional, não é? Então também tem essa ligação, essa relação que a gente pode fazer ali, que de certa forma dá um destaque para essa proposta que veio esse ano, não é? Sim, eu estava dando uma espiada aqui, professor, nos últimos temas do Enem dos últimos anos, porque a gente cobre o dia a dia, né, e noticia e depois esquece. Para a gente entender um pouco onde se insere o tema desse ano sobre a herança negra brasileira, onde se insere na história do Enem. Vamos ano passado, 2023. Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ano anterior, 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, que tu nos lembrou há pouco, professor. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, 2020. 2019, democratização do acesso ao cinema, putz, esse era difícil pra caramba. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, os algoritmos e tudo mais. São temas diversos, mas eles em geral orbitam aí sobre discussões importantes da sociedade naquele momento. A partir disso, eu queria que tu nos ajudasse a entender como alguém se prepara para uma redação do Enem no que diz respeito às temáticas. Pois então, a gente tem um fator de previsibilidade, né, em relação a isso. Eu não digo previsibilidade no sentido de a gente acertar o tema, né? Principalmente nos últimos anos, ali a prova tem trazido questões sociais relevantes, mas que muitas vezes
não ganham muita notoriedade, são temas mais invisibilizados, mas existe um fator previsibilidade no fato de que todo tema de redação do Enem vai abordar alguma problemática social, e a banca espera que o aluno, então, faça uma análise desse problema, geralmente observando o que está na origem dele, ou de que maneira ele repercute hoje em sociedade, e proponha uma forma de intervir sobre essa questão, propor algum caminho por meio do qual a gente possa atenuar a persistência dessa problemática. E aí, nessa questão da preparação, eu acho que é muito importante a gente relembrar o seguinte: o Enem é uma prova inteiramente interdisciplinar, né? A gente está conversando sobre a prova de redação, mas se a gente pensa as outras provas do Enem, a gente não vai ver as disciplinas separadas em caixinhas, não é? Prova de história, prova de geografia, elas não são separadas assim. Elas são separadas por áreas do conhecimento. Então, hoje o aluno fez, por exemplo, além da prova de redação, a prova de linguagens e a prova de ciências humanas. E no caso da prova de ciências humanas, a gente tem tradicionalmente uma relação muito forte com os temas de redação, porque a matriz de referência do Enem, ela prevê, na prova de ciências humanas, 30 habilidades que o aluno deve dominar, porque essas habilidades vão, obviamente, tematizar as questões da prova, e a gente sempre consegue fazer relações entre essas habilidades e os temas de redação. Por exemplo, a habilidade 3 da prova de ciências humanas, ela trata justamente de identificar manifestações culturais como resultado de processos históricos. Então, o aluno ele deve ser capaz de reconhecer, por exemplo, uma manifestação cultural. Vamos pegar agora algum exemplo, né, de manifestação de matriz africana, né? No samba, por exemplo, né? Identificar nessa manifestação o resultado de um processo histórico, né? Como é que esse traço cultural brasileiro ele é resultado de algo que aconteceu ao longo da história. Então, a gente consegue fazer uma relação já com essa habilidade ali que está prevista na prova de ciências humanas. Outra que a gente tem na mesma prova, né? Habilidade 5, que vai tratar justamente da questão do patrimônio cultural brasileiro, de o aluno reconhecer formas de patrimônio, entender a importância da valorização desse patrimônio. Então, assim, quando a gente passa a observar o Enem como essa prova interdisciplinar, integrada que ele é, a gente consegue, então, também com mais facilidade se virar, digamos assim, nos temas de redação, porque sempre vai ser possível, de uma forma ou de outra, relacionar o tema com algo que foi necessário estudar também para resolver as demais provas. Isso é uma boa forma de compreender a redação do Enem, de que o tema ele não está isolado do resto da prova, não está isolado do restante do universo todo criado. De forma alguma. Sabe, professor, que eu vou contar uma curiosidade pessoal agora aqui minha. Eu fiz o último Enem, o de 2023, e para minha surpresa fui muito mal em redação. Não esperava ir muito bem, mas como jornalista esperava ir razoavelmente bem. E quando eu fiz o vestibular da URGS a primeira vez, lá em 2003 ou 4, 3 me parece, e fui muito bem na redação. Foi uma das melhores notas minhas, porque eu estava saindo do ensino médio, eu estava saindo de um cursinho, eu estava tendo aulas com professores como o senhor, que estão ali orientando, dando o dia a dia, que estrutura a redação pede. E agora, muito tempo depois, sem escrever esse tipo de texto, achei desafiador e não foi nada fácil fazer o Enem ano passado. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente sobre isso. Tem um formulismo envolvido aí também nas redações. Falando de redação do Enem e redação da URGS, vestibular da URGS se vem aí adiante. Qual é a fórmula? Vamos lá, então. Essa é uma pergunta... Vou ser sincero, assim, no caso da URGS vai ser mais difícil de responder essa pergunta, porque a URGS é uma prova que não é muito afeita a fórmulas, né? No caso do Enem, sim. Eu comentei há pouco que a gente tem esse fator de previsibilidade. Então, por exemplo, o fato de os temas sempre orbitarem em torno de problemas sociais faz com que muito aluno também antecipe como estratégia de preparação argumentos que ele possa usar para tratar de diferentes problemas sociais. Então, a gente se lê, por exemplo, redações do Enem
que conquistam boas notas ou que gabaritam a prova, a gente vê textos muito parecidos, a gente vê textos muito semelhantes, né? É uma redação, digamos assim, mais padronizada, justamente por esse fator previsibilidade ali em relação ao tema e também em relação um pouco aos critérios de avaliação. Agora, no caso da redação da URGS, a gente vai ter uma diferença ali pelo seguinte: os temas da URGS não são previsíveis, né? Tanto é que a gente não vê o fenômeno que a gente sempre tem no Enem de professores fazerem apostas para o tema da URGS. O tema do Enem geralmente se aposta qual é, tem gente que arrisca. O tema da URGS a gente não vê ninguém arriscando porque justamente são reflexões bastante diversas e inesperadas. Como eu comentei há pouco, no caso do Enem a gente sempre tem uma problemática de social. Na URGS isso não é uma verdade. Pode sim o tema tratar de um problema social, mas ele pode também não olhar para isso. No ano passado, por exemplo, o tema de redação da URGS perguntava, na verdade, para o aluno como que a disciplina de história deveria ser ensinada, né? A gente tinha um questionamento: qual é a história que deve ser ensinada? Como é que essa disciplina deve ser trabalhada nas instituições de ensino? Então, puxava muito mais uma reflexão, até, digamos assim, subjetiva, né? O aluno trazendo a sua própria experiência enquanto estudante, né? De refletir em cima de como ele imaginava que essa disciplina pudesse ser ministrada. Então, eu diria que a URGS é uma prova que valoriza mais a reflexão autêntica do aluno, digamos assim, sem que a redação fique muito presa a formulismos, e isso vai se refletir, inclusive, nos critérios de avaliação. Por exemplo, a URGS tem um critério de avaliação de redação chamado de investimento autoral, e é o critério que vai valorizar até que ponto o aluno, de fato, investe em uma autoria no texto. Até que ponto o aluno consegue, digamos assim, imprimir a sua marca na redação, trazer uma autenticidade, fugir de lugares comuns, fugir de clichês, né? Então a URGS, ela de certa maneira valoriza o candidato que vai lá e realmente diz o que pensa, né? E estrutura o texto da maneira que ele acha mais pertinente para trabalhar a questão que for apresentada ali. Então a gente tem essa diferença bem grande entre esses dois modelos de prova, né? O Enem, digamos assim, coloca o estudante mais numa zona de conforto, né? E a URGS tenta mexer um pouco mais com isso, assim, ela vai lá e traz uma discussão mais inesperada, a gente não tem muito como prever, mas ao mesmo tempo valoriza a reflexão que o aluno trouxer ali de forma autêntica, não é? Estamos conversando com o professor de redação do pré-vestibular Método Medicina, o professor Felipe Voaden. Professor, a gente tem uns 3 minutinhos ainda. Para quem não conseguir eventualmente passar nesta edição do Enem para o curso que deseja, ou no vestibular da URGS deste ano, e vai precisar passar mais um ano lutando, aí, se preparando e tudo mais, as famílias também que juntos sofrem, se envolvem e apoiam esses estudantes, qual a dica para preparação para redação ao longo do ano? Como é que se chega numa nota boa? Não precisa ser 1000, uma nota 800, por exemplo, no Enem já se vai muito longe em muitos cursos. Como é que se chega lá? Então, tradicionalmente, a prova de redação, ela é uma prova que tem um peso maior no resultado final. Então, ela definitivamente não pode ser uma prova negligenciada. E também é a prova que não tem resposta certa, não é? Eu sempre digo aos alunos, uma prova de redação não é uma prova com 5 alternativas e a gente escolhe o texto certo. Então vai ser aquele momento em que o aluno, de fato, ele vai se confrontar com uma folha em branco e ele vai ter que fazer algo com aquilo, né? Vai ter que apresentar alguma reflexão em relação ao que a banca está pedindo, né? Então, definitivamente não é uma prova que possa ser negligenciada, mas, ao mesmo tempo, quanto mais o aluno pratica essa prova, mais familiarizado ele fica com ela e mais acessível ela vai se tornando para o aluno. Então, a sugestão para quem daqui a pouco tiver que encarar um Enem de novo em 2025, tiver que encarar o vestibular de novo em 2025, é tentar aos poucos ver a redação não como um monstro, né, mas sim como uma prova por meio da qual o aluno tem um espaço de expressão própria e, de fato, praticá-la ao longo dessa preparação, se expondo a diferentes discussões, se expondo a diferentes temas, né? Um aluno que é bem informado, um aluno que cultiva o hábito da leitura ou que está atento às discussões que a gente vê na atualidade, é um aluno que vai ter muita facilidade
para escrever. É um aluno que vai ter muita ideia, vai ter muita referência para poder justamente aplicar a sua redação. Então, uma prova que exige, né, digamos assim, uma preparação constante, não é só o momento da escrita, né? O aluno, de certa forma, ele está se preparando para a redação quando ele está estudando outra disciplina e ele vê um assunto a partir do qual ele vai poder fazer um diálogo com um tema que a prova, porventura, vai cobrar. O aluno está estudando redação quando ele lê alguma notícia ou assiste a um telejornal. O aluno está se preparando para a redação quando ele assiste a um filme ou a um documentário. Então, mesmo num momento de entretenimento, muitas vezes, se ele tiver esse olhar, né, de perceber que aquilo que ele está consumindo, que aquilo que ele está lendo, que aquilo que ele está estudando pode também ser útil para a redação, ele vai ver que, na verdade, ele tem todas as ferramentas para poder chegar no Enem ou no vestibular que for e fazer uma boa prova. Professor Felipe Voaden, obrigado pela ajuda para que nós possamos compreender o Enem, nossos alunos, estudantes aí que estão nos ouvindo, ansiosos pelo resultado e tudo mais. Esse sinal marca às 8 horas da noite, a gente fica por aqui. Próximo Enem que eu fizer, eu converso com o senhor primeiro, tá certo, professor? Tudo bem. Agradeço muito o espaço que foi concedido. Obrigado e boa sorte para os teus alunos e para todos os estudantes que estão lutando por uma vaga no ensino superior. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. Sinal marcou 8 horas, vem aí notícia na hora certa.